Borges, psicanalista. Eu sou Alexandre Faisal, médico ginecologista. Eu queria bater um papo com o Rubens sobre a questão da amamentação exclusiva. Hoje, Rubens, a gente tem dados brasileiros, inclusive de pesquisa nossa, que mostra que a amamentação exclusiva preconizada pela OMS, que são 6 meses só peito, ela é muito rara. Cerca de 30% das mulheres não amamentam exclusivamente já até o 3º ou 4º mês pós-parto. É um dado muito preocupante. E aí, como entender esse fenômeno? Eu acho que realmente é preocupante, né? Porque além de questões do próprio desenvolvimento do bebê, a gente sabe a importância da amamentação para a relação que se cria entre a mãe e o bebê. Ou seja, a gente está falando de pelo menos 30% de uma carência, talvez nutricional e afetiva, que talvez a gente não consiga ver os resultados imediatamente, mas pode ser mais grave. Antes de você retomar a questão do emocional, eu queria destacar a questão nutricional, porque o aleitamento está muito associado com a proteção de diversas doenças infecciosas, desenvolvimento somático da criança, enfim, é fundamental para a criança ter esse recurso nutricional no início. Mas, voltamos à questão emocional, que eu acho que é a questão relevante. Eu acho importante pensar o que acontece entre cada bebê e cada mãe que não consegue amamentar o mínimo recomendado. Quer dizer, é interessante esse tipo de dissociação, né? Onde as mães sabem racionalmente, né? E os médicos inclusive recomendam que é desejável amamentar 6 meses, mas no entanto elas não conseguem lidar com isso. Eu acho que tem aí questões da representação dessa relação e do que é amamentar para aquela mãe, tanto na relação com o bebê, como na própria vida, na história pessoal dela, de ter sido ou não amamentada. Um aspecto também que parece que é muito importante, é evidente que a legislação trabalhista não favorece, já que ela tem 4 meses de folga pós-parto, né? E esse tempo eventualmente é um pouco curto, países europeus adotam tempos muito mais longos. Mas, além dessa questão, uma das questões que a gente escuta com uma certa frequência no consultório é a queixa da estética feminina e o prejuízo para a imagem dessa puérpera, né? Que o peito vai cair e que ela vai ficar feia. Então, essa é uma questão que também está muito associada, né? A gente escuta, sim, essas justificativas, e sempre existem justificativas, mas acho que é importante também escutar a dificuldade daquela mulher, algumas vezes, de entrar em relação com aquela criança. E principalmente, e isso é uma coisa que não se fala muito, mas ela existe, a gente escuta muito na clínica, né? Do alto grau de erotização que existe no ato de amamentar. Como um ato prazeroso. Como um ato prazeroso, e para algumas mulheres, por incrível que pareça, é difícil para elas entrarem em contato com essa dimensão erógena da amamentação. E eventualmente dos parceiros, né? Na medida em que há um certo tabu com a amamentação é num momento próprio, num local reservado, às vezes algumas mulheres têm dificuldade de se expor durante a amamentação. Acho que isso reforça um pouco essa questão cultural e sexual que envolve a amamentação, não? Eu acho que existe esse aspecto, né? E a amamentação é um momento muito íntimo, onde efetivamente, de alguma forma, se renova aquela relação, inclusive biológica, né, entre a mãe e o bebê. Quer dizer, o contato é um contato corpo a corpo. E o parceiro, ele entra numa condição, pelo menos durante o período, o momento que a mulher está amamentando, com uma certa sensação de exclusão. E é verdade que nem todos os parceiros têm uma tolerância, quem sabe uma maturidade suficiente para entender essa intimidade entre a mãe e o bebê. E já que você falou do parceiro, eu queria trazer um outro personagem nessa história, que é a mãe da puérpera, ou seja, a avó. O papel que a gente vê que essa mulher tem no estímulo para a amamentação. Porque na clínica é comum a gente ver avós dizendo: ah, minha filha tem um leite fraco. Eu acho que isso precisaria ser pensado, né, Rubens? Sem dúvida. Eu acho que essa relação da mulher que tem um filho e que amamenta, e não só amamenta, mas que cuida desse filho, com a própria mãe, é uma questão fundamental. Porque é inevitável que exista aí uma espécie de comparação, vamos dizer assim, entre a mãe que ela está sendo e a mãe que ela teve. E, da mesma maneira que eu estava falando com relação aos parceiros, às vezes, para algumas mães, é muito difícil perceber que a filha está sendo uma mãe diferente do que aquela
que a própria mãe foi. Muito interessante isso, e eu vejo que essa é uma questão que está muito associada com o sucesso do aleitamento, porque a maioria das vezes essas mulheres nos procuram com expectativas de tratamentos medicamentosos, e a gente sabe que não é uma questão apenas de como promover o aleitamento do ponto de vista biológico, mas sim também do ponto de vista psicossocial, vamos dizer assim, né? Eu acho que esses aspectos da relação, eles são bastante considerados, mas talvez não suficientemente. A ideia da mãe, a ideia do parceiro, como eles entram na relação da amamentação, eu acho que ela precisa talvez ser mais explicitada. Bem, Rubens, eu acho que com essa visão quem agradece é a mãe e o bebê que está amamentando. Até o próximo bate-papo, quando nós vamos falar de um novo tema da saúde feminina.